Olá, o meu nome é Fábio, eu sou professor de literatura da UEMS e hoje eu quero falar para vocês a respeito dos quadrinhos no processo de formação de leitura. Eu vou falar sobre esse assunto com base na minha própria experiência e com base também em comentários que eu ouvi de muitos colegas meus, professores do curso de letras também. Então, assim, muitas vezes existe uma ideia equivocada de que os quadrinhos podem roubar o espaço que seria ocupado pela leitura de livros. E eu acho que essa ideia é falsa, porque pela minha experiência, os quadrinhos eles complementam a nossa formação como leitor, né? Então, eu lembro que a minha mãe, por exemplo, ela lia quadrinhos para nós quando nós éramos crianças, né? Isso me marcou muito. Assim, eu lembro inclusive assim de um quadrinho chamado Mortadelo e Salaminho, que era muito impressionante para mim, né, a capacidade que o personagem tinha de se metamorfosear em coisas, em outros animais, né? Depois eu revi esses quadrinhos, nem achei tão interessantes, mas assim, essa memória afetiva acho que é uma coisa muito importante, né? Assim, na infância eu li muitos quadrinhos, principalmente esses mais conhecidos, né, como da Turma da Mônica e da Disney, né? Mas já na pré-adolescência eu comecei a buscar mais outros tipos de quadrinho, né? E foi uma descoberta que para mim aconteceu junto com a descoberta de outras formas de expressão artística, como, por exemplo, a literatura, a música, né? Sendo que hoje a minha vida profissional é dedicada a isso, né? A essas escolhas, a essas descobertas que eu fiz nessa época, né? Eu quero destacar aqui alguns autores que eu descobri nessa época e que até hoje eles têm uma importância muito grande para mim na minha formação como leitor, né? E também como ser humano. Acho que faz parte da minha formação cultural ter lido esses quadrinhos. Então, por exemplo, na década de 80 surgiram várias revistas de quadrinhos brasileiros que têm uma importância muito grande, e muitas vezes as pessoas hoje em dia, eu percebi que grande parte dos meus alunos não conhecem, né? Como por exemplo as revistas Circo, Chiclete com Banana, Piratas do Tietê, Níquel Náusea e Animal. Então eram revistas que surgiram na década de 80 e que procuravam assim valorizar e incentivar, né, os autores brasileiros e também muitas vezes divulgar autores estrangeiros pouco conhecidos aqui. Então, quando o professor Nathaniel me convidou para participar dos livros que ele estava organizando sobre quadrinhos, eu pensei justamente em tratar desses autores, né, dos anos 80 e pensei inicialmente em divulgar autores que não fossem os mais conhecidos. Então, assim, provavelmente se alguém já ouviu falar nos autores de quadrinhos que surgiram nessa época, vai ter ouvido falar do Glauco, do Laerte e do Angeli, né? E justamente por isso eu pensei em tratar de outros autores. Então, o primeiro autor que eu escolhi tratar é o André Toral, e foi sobre ele que eu falei no segundo volume de livros que o professor Nathaniel organizou. O André Toral, ele tem uma formação acadêmica, né, muito diversificada, né? Ele é professor universitário, ele é graduado em Ciências Sociais, tem mestrado em Antropologia e doutorado em História. E as histórias dele tem muita
marca, né, dessa formação acadêmica dele. Então, na época em que eu escrevi esse artigo, eu estava lecionando uma disciplina chamada História Cultural. Então, as coisas parece que coincidiram na época, né? E, então, eu quero falar muito rapidamente, muito brevemente a respeito da obra dele e convidar vocês a lerem, né, o artigo e também a pesquisarem sobre o próprio autor, né, o André Toral, que tem site na internet e eu cheguei a entrar em contato com ele depois de ter feito o artigo. Então ele é uma pessoa bastante acessível. Algumas características da história dele que chamam a atenção tem a ver com uma concepção de história que hoje em dia a gente associa com a ideia de história cultural, né? Então, esses pontos a gente pode destacar, por exemplo, a história oficial, ela costuma retratar os fatos sempre privilegiando um ponto de vista da classe dominante, né? Então, por exemplo, se você pensar na Guerra do Paraguai, vai estar retratado o Duque de Caxias como um grande herói, né? Porque ele representa justamente os vencedores daquela guerra, né? Então, o André Toral, por exemplo, para falar a respeito da Guerra do Paraguai, ele fala do ponto de vista de um soldado paraguaio, né? E as histórias dele chamam-se Pesadelos Paraguaios. Então, que é uma outra característica da história cultural, né? Dessa concepção de história. Ou seja, a realidade ela tem aspectos subjetivos, e esses aspectos subjetivos eles vão ser destacados. Então, não por acaso, ele vai retratar, ele vai misturar nas histórias os pesadelos desse soldado, né? E para apresentar um ponto de vista diferenciado a respeito daqueles acontecimentos, né? Outra história que me chamou muita atenção foi a respeito de um aviador japonês, né? Que seria um kamikaze, né? Aqueles aviadores que se suicidavam para atingir um determinado objetivo. Só que esse aviador japonês ele resolve salvar a própria pele, né? Então é um ponto de vista muito diferente a respeito dos kamikazes que o André Toral retrata nas histórias dele. Então, assim, outra característica também das histórias do André Toral é que não existe aquela divisão maniqueísta de que existem as pessoas boas e as pessoas más, né? E a história é retratada do ponto de vista das pessoas boas, né? Então, esse aviador, por exemplo, ele não é retratado como alguém idealizado, né? Mas ele tem as fraquezas humanas, né? E também tem as qualidades humanas, né? Isso chamou muito a minha atenção e eu achei muito interessante, né? E o André Toral ele continua produzindo e se vocês tiverem interesse, é um autor ele é muito rico, um autor muito diferente que merece ser conhecido. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que vocês continuem acompanhando a nossa produção e eu agradeço pela atenção de vocês.